Oséias, capítulo 4. Eu vou discorrer a palavra um pouco mais devagar. Eu estou me recuperando. Oséias 4, versículo de número 6. Um versículo muito conhecido durante toda a nossa vigência cristã. E sempre nós temos ouvido, sempre nós estamos por dentro disso. A Bíblia diz em Oséias 4, versículo 6: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, isto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Podemos assentar. O que eu e você observamos aqui no versículo 6 é uma lei da recorrência, Então você vê, segundo a atitude do povo, Deus se recorda na mesma medida. O Senhor começa a falar sobre a questão da falta de conhecimento. E ele diz assim que a falta de conhecimento é por conta de duas atitudes, tanto dos sacerdotes quanto do povo: a rejeição para com Deus, com a Escritura, e o esquecimento. Então o Senhor começa a relatar o seguinte: assim como vocês me rejeitarem, eu também rejeitarei vocês. E assim como vocês me esqueceram, eu também me esquecerei vocês. Eu quero falar sobre 7 pontos desse texto, desse mesmo capítulo 4, que reporta a falta do conhecimento de Deus. Sabe, irmãos, às vezes você observa pessoas com muita dificuldade de andar com Deus, e nós vivemos uma luta, não é verdade, para nós conhecermos as pessoas que nós relacionamos. E então, baseado nesse conhecimento, nós podemos nos reportar adequadamente deste relacionamento. Muito importante você conhecer com quem você se relaciona. Por exemplo, você sabe com quem você pode usar-se de uma brincadeira ou não, você sabe com quem, não é verdade? Não é isso? Então, a necessidade que nós temos de conhecer a Deus, ela é imprescindível no nosso relacionamento para com Ele. Porque muitas pessoas têm essa falta de conhecimento. Por exemplo, você vê mesmo na Escritura. No caso, por exemplo, de Elias, quando ele estava debaixo do zimbro, ele estava dentro de um projeto perfeito do Senhor, mas por conta de uma situação particular, ele se insurge de si mesmo. Então, naquele momento, faltou o quê para Elias? Faltou unção? Não. Faltou espiritualidade? Não. Faltou inteligência emocional. Conhecimento tanto de Deus quanto da situação que ele vivia. Então, ele entrou sim uma estafa física e emocional. Só que essa estafa resultou numa atitude. Então, você observa que muitas vezes nós temos atitudes que nem por isso se tornam pecado, mas que são atitudes que manifestam o nosso desconhecimento sobre Deus. Então, o que a palavra do Senhor diz no versículo 6, não é que o povo não tinha conhecimento do certo ou errado, não, é que havia a falta do conhecimento. Então, o Senhor diz assim: pela falta do conhecimento, vocês têm me rejeitado, pela falta do conhecimento, vocês têm me esquecido. E o que vocês estão me provocando? O meu afastamento. Eu vou afastar de vocês, porque vocês têm feito para que isso aconteça. A proximidade de Deus, tanto na minha vida e na sua vida, nada tem a ver com Deus, mas tem a ver conosco. Deus está mais perto de quem? De quem está mais perto dele, de quem fala com ele, de quem busca ele, de quem promove uma situação favorável para que ele possa ali habitar. Essa situação favorável tem nome, ela chama santidade. Então, o que nós percebemos é que quando nós queremos Deus perto de nós temos que dar condições para que isso aconteça. Então, o que o Senhor diz no versículo 6 era que o afastamento de Deus
se dava pela própria atitude do povo. Então a atitude do povo estava levando ao afastamento de Deus. Então às vezes nós aqui, como crentes da nossa situação contemporânea, nós achamos que Deus está conosco, que Deus é por nós, que Deus, só que nós nos esquecemos das nossas obrigações fundamentais como crentes e cristãos que querem Deus ao nosso lado. E mais ainda, dentro de nós. E melhor ainda, governando sobre as nossas vidas. Então a falta do conhecimento, ela leva ao afastamento de Deus. Por quê? Porque nós começamos a fazer coisas que começam a desagradar. Desagradando Deus, incorrerá nesse afastamento simultâneo. Amém? Entendeu uma coisa? Pastor, a senhora fica aí 7 dias afastado, meio tanto complexo, não é verdade? É assim, quando eu não posso andar muito, aí eu fico um pouco mais complexo. Tá? Vamos ver 7 pontos da falta do conhecimento que o povo tinha sobre a questão de Deus. Que nós precisamos tomar cuidado para que nós não caiamos no mesmo sistema. 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vosso filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Primeiro ponto que nós precisamos entender sobre Deus: Deus faz contenda, Deus faz guerra, Deus luta, Deus batalha contra. Você vê isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, onde o apóstolo Paulo, de uma maneira bem explícita, ele diz o seguinte: porque o Espírito Santo está dentro de vocês lutando e combatendo contra a carne, para que vocês não façam o que vocês querem. Então ali você vê o Espírito Santo, o Paulo colocando o Espírito Santo como um combatente atuante a favor da nossa vida, a favor da nossa salvação. Então o nosso Deus é um Deus que faz guerra. Essa é a primeira situação que você tem que entender em Deus. Deus faz guerra. Se Ele precisar fazer algo, se Ele precisar agir, Ele faz guerra. Deus tem contenda, Ele faz guerra. Em Deus existe uma situação que Ele entra em desacordo conosco, quando Ele não gosta, quando Ele não quer. Existem pessoas que elas trazem em si uma imagem de um Deus impotente, ou seja, um Deus que não sabe dizer não, aquiescente. Um Deus que aceita tudo, não é verdade? E nós não vimos isso na Escritura. Por quê? Porque você vê no caso de quem que não aceitou, o Senhor não aceitou a oferta dele? De Caim. Então o nosso Deus é um Deus que sabe o que quer, Ele sabe o que gosta. Então ele estava dizendo assim: eu tenho uma contenda com o meu povo. O nosso Deus é um Deus que faz guerra. Então muitas vezes você acha que é o diabo que não está permitindo a sua vida estar numa engrenagem perfeita, e nem é o diabo, é Deus. Por quê? Porque Deus faz contenda. Deus trabalha para que as coisas que você quer não dê certo. Porque as coisas que você quer, que são intituladas para o seu prazer, para o seu deleite, para o seu oásis, irão destruir a sua conduta espiritual. Você já imaginou se Deus respondesse todas as suas orações? Você estaria perdido, já nem estaria mais aqui. Então o que nós precisamos entender é que muitas vezes Deus trabalha para que nós não tenhamos o conforto que nós esperamos ter. Então o Senhor diz assim: eu tenho uma contenda com a terra. Então a primeira característica que nós precisamos conhecer e honrar e respeitar, não que Deus precise do nosso respeito ou da nossa honra, mas para o nosso bem e para esse convívio dar certo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, para que eu consiga viver com Deus e ter um relacionamento saudável com Ele, produtivo, eu preciso conhecê-lo. Então, eu preciso conhecer um Deus que faz guerra, que faz contenda. Qual era a razão da contenda de Deus? A falta. A falta do quê? A falta da verdade. Lê aí o texto, versículo 1. Porque falta na terra o que ele diz? Verdade, benignidade e conhecimento. Então havia 3 situações que faltavam. Faltava a verdade, faltava a benignidade e faltava conhecimento. Eu queria que você aí, num lapso de segundo, fizesse uma análise, fizesse aí uma
a varredura e observar se tem faltado isso em você. Verdade. A verdade é uma coisa interessante, né? Ou você é verdadeiro ou você não é, não tem meio termo. E essas virtudes, elas são tão interessantes porque elas nos atraem, não é verdade? É igual santidade, ou você tem ou você não tem. Não tem. Eu sou mais ou menos santo, eu sou mais ou menos puro, eu sou mais ou menos verdadeiro. Eu sou verdadeiro de vez em quando. Não, não existe isso. Então, o quanto temos sido verdadeiros, o quanto temos sido transparentes, o quanto nós temos trabalhado para que sejamos autênticos, verdadeiros e parecidos com Ele. Benignos, o quanto temos sido benignos. Uma coisa muito interessante que você observa em algumas pessoas, que conforme elas vão crescendo, melhorando, elas começam a deixar de serem bondosas. A esposa ela começa a crescer na igreja espiritualmente, ela começa a trabalhar, ela começa a deixar de ter paciência com o cônjuge. Quando ela não fazia nada, ela tinha uma paciência enorme com o cônjuge. Hoje ela não tem mais. Geralmente as pessoas elas têm o hábito de abandonar a benignidade. E Deus contende com pessoas que não são boas. Deus gosta de gente boa. Você não tem certos adjetivos que te inclinam a certas pessoas? Pois é, Deus tem essa inclinação. Ele busca em nós verdade, Ele busca em nós benignidade, Ele busca em nós pessoas de conhecimento. Aí você diz assim, então eu preciso fazer um curso. Não. Todos os dias você faz o seu curso, você foi matriculado no curso divino do céu, no dia que você se converteu. Esse curso, o mestre dele é o Espírito Santo. E a apostila é a palavra. O horário, que você, todos os dias, 24 horas, acordado e dormindo, você já está inserido nesse curso. A carga horária é 24 horas por dia, você está aprendendo. Aprendendo o quê? A ser mais verdadeiro, a ser mais bondoso e ser uma pessoa com discernimento, com conhecimento, com inteligência emocional. Uma pessoa que saiba discernir principalmente o que sente. Um ser humano que não sabe discernir o que sente, não adianta ele querer conhecer de astrologia, sobre os astros. Não adianta ele querer conhecer sobre aquilo que existe lá na profundeza da terra, se ele não conhece aquilo que está no meio, entre o céu e a terra, ele mesmo. Então o que nós precisamos conhecer é o que Deus quer que nós conheçamos, nós mesmos. E que nós tenhamos verdade, que nós sejamos benignos e que tenhamos conhecimento. Segunda característica do Senhor. Do versículo de número 2 até o 5, ele fala sobre o sacerdote. Os sacerdotes ficaram um tanto intimidados, porque o povo aderiu a uma certa conduta corrupta, e o sacerdote ele não foi contra. Tá? Mas nós não vamos falar dessa parte, nós vamos falar do versículo 7, que aí está a segunda questão sobre Deus. Aí o Senhor diz assim, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Segunda característica de Deus que nós devemos dar atenção, é que o nosso Deus muda. Não ele, mas muda a situação. Ele muda, ele pega alguém que está lá em cima e coloca lá embaixo. E pega alguém que está lá embaixo e coloca lá em cima. Às vezes nós achamos que nós conquistamos algumas coisas. Só que tudo que nós temos tem uma base. Tudo que nós temos tem uma base. E essa base se chama Deus. Tudo tem uma base. E não adianta nós queremos construir nada sobre essa base e achar que é nosso. Nada é nosso. E eu, às vezes, me sinto repetitivamente repetitiva. De tanto que eu digo isso. O segundo ponto sobre Deus é que Deus, ele muda as coisas. Ele estava aqui programando transformar a honra de Israel em vergonha. Ou seja, aquilo que eles mais bancavam, aquilo que eles mais se ensoberbeciam, ia se tornar um aviltamento, uma humilhação. Por quê? O que Deus explica? Que quanto mais eles tinham, que eles avançavam e alcançavam, mais eles pecavam. Isso acontece até hoje. Uma pessoa chega na igreja,
Um crente se converte, ele não tem nada. Ele não tem saúde, ele não tem família, ele não tem estrutura emocional, espiritual, ele não tem nada. Ele é o mais fidelíssimo crente da igreja. Ele não tem horário, ele não tem culto, ele não tem serviço para ele fazer, ele não quer microfone, ele quer lavar o banheiro. Ele serve qualquer servo, ele faz qualquer negócio. Quando ele começa a ser inserido no programa que Deus tem de abençoar, porque Deus tem um programa de abençoar, um projeto de abençoar o seu povo. Quando Deus começa a abençoá-lo, ele já começa a ficar elitizado. Ele já começa a ficar seletivo. Desse eu não gosto, esse eu não me sinto bem, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então a segunda situação que nós temos, a primeira é que o nosso Deus faz guerra, ele levanta contra, e contra mesmo. O ímpio passa sinal vermelho, não acontece nada, passa sinal não sei o que, vá você passar o amarelo. Por quê? Porque ele bate contra. Você é dele, ele vai bater contra, não adianta. Ele vai consertar a sua vida até as minúcias, porque você é dele. Segunda característica sobre Deus, Deus muda. Então você precisa estar de olho, não que você tem, mas em quem você é. Porque o que você é que vai garantir o que você tem, e não o contrário. Quem eu sou é que vai dar sustentabilidade àquilo que eu tenho. O que eu tenho só vai conseguir ser sustentável, só vai conseguir continuar mediante a quem eu sou. Aí ele diz o seguinte: eu abençoei vocês, e na medida do que vocês possuem, vocês distorcem as coisas, vocês pecam. Na medida do que eu produzo para vocês, vocês pecam. Quanto mais eu dou condições para vocês, mais vocês pecam. E eu não é? Isso é mentira? Não, pastor. Hoje, o meio de comunicação, a tecnologia, que tem servido para tantas pessoas, de uma maneira boa, benéfica, mas também tem servido para tantas pessoas pecar numa rapidez, numa agilidade. O dinheiro. Existem pessoas que, se não tivessem dinheiro, elas seriam pessoas fiéis, mas porque tem dinheiro, pode pagar uma boa prostituta, sem HIV. É ou não é? Você percebe o quê? Você percebe que a bênção de Deus sobre algumas pessoas, elas não são bem utilizadas. Elas são utilizadas para o ruim. Pessoas que têm um emprego, um serviço que qualquer um gostaria, mas não está bom. Ela usa aquilo para o mal. Ela usa aquilo de uma maneira errada, de uma maneira ruim. E assim todas as coisas. Nós queremos orar, por isso eu estou avançando. Terceiro ponto, sobre Deus. Insatisfação. Olhe para o seu irmão e diga assim: muitas vezes Deus provoca insatisfação em você. Isso Deus está falando para o seu povo, né? Quem não é povo de Deus pode se sentir, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, satisfeito tanto que quiser. Pessoas que foram chamadas para beber da fonte da água viva e para comer do pão da mesa dele, não conseguem se satisfazer com outras coisas. Vida sexual promíscua, dura pouco tempo, alegria disso, daquilo outro, ele cai em si, arrepende, retrocede e tomara, penso eu, que aprenda alguma lição. Nada vai satisfazer a minha alma senão Jesus Cristo. Nada vai satisfazer a sua alma senão Jesus. A conversão de um crente, ela é sintetizada a partir do momento em que ele reconhece: Jesus é minha herança, Ele é o meu tesouro particular, o resto são demais coisas. Quando o cristão percebe isso e ele se depara com essa verdade, ali sistematicamente nasce a sua conversão, quando ele percebe isso. Então o Senhor diz assim no versículo 10, terceira questão sobre o conhecimento de Deus: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria. O que é luxúria? Diga para o seu irmão o que é luxúria.
Você sabe que um dos tesouros maravilhosos que nós temos da parte do Espírito Santo é poder dizer não. Eu não vou cobiçar. Não, isso não é para mim. Existem pessoas que sofrem de incontinência, não urinária, mas carnal. Incontinência carnal. Eles não conseguem dominar sobre o desejo deles. Então eles pecam. Uns não conseguem dominar sobre a língua, outros não conseguem dominar sobre as suas emoções, outros não conseguem dominar sobre a sua cobiça. O que é luxúria? É incontinência. Esse desejo carnal, essa sensualidade, essa busca que as pessoas têm. Então o Senhor diz assim: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão ao sexo desordenado, porque deixaram de atentar ao Senhor. Quando uma pessoa ela se afasta de Deus, quando um crente se afasta de Deus, quando um crente ele começa a deixar a sua vida cristã diária, ele não só fica frio espiritualmente, mas ele incorre uma situação muito perigosa, entregar-se ao pecado. Ou é de Deus ou é do diabo. Não tem como nós não sermos de ninguém. Eu no momento eu não sou de ninguém. Não sou nem de Deus nem do diabo. Não. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Então o Senhor estava dizendo o seguinte: vocês tentarão multiplicar-se, vocês estarão insatisfeitos e se entregarão aos desejos carnais de vocês. Aí no versículo de número 10 ele diz isso, sobre essa insatisfação. Às vezes você olha para alguns crentes e diz assim: mas não está boa a sua vida? Parece que está faltando alguma coisa. Mas você já não tem Jesus? O que está faltando? O que está faltando? O que não está bom? Você já parou para pensar? Por que todos os dias não existe em você a alegria, como diz a palavra do Senhor, que deveria existir em nós, esse gozo inefável, essa alegria plena? Porque a insatisfação, ela tem sido tão impregnada e tão presente nos nossos dias. Porque somos pessoas insatisfeitas, parece que sempre buscando alguma coisa, sempre, eu vou sonhar, vou, mas eu não vou realizar meu sonho para ser feliz. Eu vou projetar, vou trabalhar, vou produzir, mas eu vou porque eu já sou feliz. Eu já sou uma pessoa realizada. Deu alguma coisa errada para você, fiquei aborrecido porque não deu certo o que eu planejei. Você é feliz e a sua realização e plenitude nada tem a ver com aquilo que vai acontecer. Isso já existe dentro de você, porque você é realizado como ser humano, porque você foi salvo da condenação que pesava sobre a minha, sobre a sua vida. Então não existem insatisfações em nós, mas existem naqueles que se afastam do Senhor e daqueles que não têm o conhecimento necessário. O Senhor diz assim: vocês não percebem que a insatisfação de vocês é decorrente dos apetites carnais, de tudo aquilo que vocês têm colocado a sua força, o seu empenho e a sua dedicação. Porque se vocês estivessem usufruindo o tempo, o esforço de vocês em me buscarem, vocês estariam plenamente satisfeitos. Olha para o seu irmão, quem tem cara de satisfeito? Você vai numa festa e a festa demora um pouquinho para servir o jantar. E aí você vê o olho do povo esbugalhado. O povo está com fome. Não é verdade? Eles conversam e eles olham por cima do ombro para ver se o pessoal na mesa está mexendo na mesa, não é verdade? Aí depois você vê o povo tudo satisfeito, o olhar é diferente. Aquele olhar tranquilo, tipo, não tem pressa para ir embora. Olha para o seu irmão, vê se ele tem o olho esbugalhado ou de satisfeito. Pessoas satisfeitas, elas manifestam no olhar, no dia a dia, na conversação, na sua retórica de vida, naquilo que faz. Tudo que faz é bem feito, é com essência. Tudo que faz é de uma maneira dedicada. Eles são felizes naquilo que fazem. Eles não murmuram. Fala assim para o teu irmão: você reclama, murmura?
Eles não murmuram, eles não reclamam, eles não falam mal, porque eles são satisfeitos, porque o tempo, a vida deles estão investidas aonde? Naquilo que satisfaz. E qual é o pão que satisfaz? Jesus disse: eu sou o pão que mata a fome. Vossos pais comeram maná no deserto e continuaram famintos de Deus, mas eu não, eu sou o pão da vida, eu satisfaço. Então ele começa a falar sobre a terceira coisa, a terceira questão sobre Deus. Só Ele satisfaz. Essa corrida sua aí do dia inteiro, essa azafama, essa loucura sua, isso não te satisfaz. Produção não nos satisfaz. Nós produzimos porque somos plenos e não produzimos para nos tornar plenos. Eu produzo porque sou plena. E tudo que eu produzo me faz bem, não gera em mim ansiedade, não gera em mim insatisfação. Mas poderia ter ficado melhor. Não. Quando você olha alguém depois de trabalhar, poderia ter ficado melhor. São pessoas que são insatisfeitas. São pessoas que não conseguem satisfazer-se, mas nós conhecemos a Cristo. A satisfação que enche o nosso coração. Amém? Aí ele continua dizendo no versículo 11: a luxúria, o vinho e o mosto tiram o coração, ou seja, tira a inteligência, habilidade e conhecimento. O que é que tira o coração? Diga para o seu irmão. Luxúria, vinho e mosto. Vamos traduzir para nós? Luxúria, desejo carnal, seja ele sexual, porque às vezes fala em desejo carnal, você pensa só no sexual. Não, tudo aquilo que você coloca como um meio, um gatilho de satisfação, que não seja Deus, tá? Então, luxúria, desejo sexual, vinho, embriaguez, mosto, o melhor. Porque o mosto era para o pai de família, mosto é o melhor do vinho. Do suco, aquele suco que ainda não é suco nem é vinho, é o mosto. Então o que é? O que tira o coração? O que tira a inteligência emocional? Quais são as coisas que tiram a inteligência emocional? Desejos carnais. O que mais? Embriaguez. O que é uma pessoa embriagada? Existe gente embriagada de cansaço, existe gente embriagada de ansiedade, existe gente embriagada de insegurança, existe gente embriagada com tudo quanto é coisa. O que acontece com você não precisa te dominar. Diga isso para o seu irmão. Se o cansaço chegou, você não precisa ser uma pessoa cansada, é só descansar que o cansaço vai embora. Se a tristeza chegou, você não precisa ser triste. É só curtir ela 3 dias, depois ela vai embora. Agora, o problema é que nós ficamos embriagados com aquilo que acontece conosco. E terceiro, o mosto, que é o conforto. Existem pessoas que por causa do conforto, eles não conseguem aproximar-se de Deus, porque tem uma vida muito confortável. Então eles não conseguem entender que Deus é imprescindível, não tem nada a ver com conforto ou com desconforto. Quando eu me converti, foi o desconforto que me trouxe para Jesus. Qualquer tipo de desconforto me trouxe e te trouxe. Mas agora não tem nada a ver. Jesus não tem nada a ver com desconforto e conforto. Jesus tem a ver com o quê? Com vida, com essência. É ou não é? Então, qual é a terceira característica que nós precisamos conhecer sobre Deus? Que existem 3 coisas que tiram o nosso coração. E quando tira o nosso coração, não resta coração para conhecer a Deus. Quarta situação, versículo de número 12. O meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, prostituem-se, apartando da sujeição do seu Deus. Longe do Senhor, propício ao engano. Quando é que nós somos enganados? Quando nós estamos distante do Senhor. 2 vezes Josué foi enganado. Ele estava distante de Deus? Foi porque ele não consultou a Deus. Primeiro ele acreditou naquele povo que dizia vir de longe e estava perto, mas não orou. E depois foi a situação de Ai, que ele não consultou a Deus, então está bem lá escrito, e ele acreditou só nos espias e nos anciãos. Então, quando nós não estamos numa proximidade com Deus para consultarmos ao Senhor sobre as situações,
Nós somos enganados. Por exemplo, as coisas que acontecem com você. Você mesmo tira as suas conclusões e baseado nas suas conclusões você vai se reportar à vida. Ou você fala com o Senhor, Senhor, o que é isso que aconteceu comigo? Me explica. Me explica apenas o que eu tenho que entender. Também que você não vai querer entender aquilo que é de Deus. O que é, para mim, já é satisfatório. Foi por isso, amém. Fechou, passou a régua. O que é de tua parte, que morreu o assunto, acabou. Hã? Então a questão é que Deus quer que o povo saiba, a quarta situação, que quando eu me afasto de Deus, eu estou propício ao engano. Por quê? Porque o meu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Então, quando eu estou perto de Deus, o Senhor vai me avisando sobre os cuidados que eu tenho que ter, sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu penso, sobre o meu querer, sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto. Então, Ele vai falando comigo. E aí vai me alertando. Mas se eu não estou numa distância bem diminuta dEle, eu não consigo ter esse relacionamento. Então o que nós precisamos entender é que Deus queria que o povo aproximasse, fosse sujeito. Ele diz bem assim, ó, sujeição, obediência. Quando a minha alma sabe que eu obedeço só a Deus, ela não é nem louca de querer governar a minha vida. Sua alma tem que ter um Senhor só. Em Isaías você pega ali o povo confessando o erro deles e a queda, dizendo, Senhor, nós tivemos outros senhores sobre nós. Isso não é claras, não, viu? Isso é gradativo. Devagarinho, Satanás vai tirando a sua sujeição. Ah, mas não é que eu desobedeci. Eu só não fiz como Deus queria. Como é que você chama isso? Sabe o que acontece conosco? Uma coisa muito errada. Nós não sabemos dar nomes aos bois. Pecado é pecado, desobediência é desobediência, impureza é impureza. Não existe meio termo. Acho que porque nós somos brasileiros, então nós queremos transferir esse comportamento negligente para a nossa conduta. Pecado é pecado, erro é erro, acabou. Hã? Então o que nós precisamos entender, eu não fiz como Deus queria, isso é uma desobediência. Obediência é fazer como Deus gosta e como Deus quer, isso é obediência. Passou disso, não é obediência. Ah, mas eu fiz o melhor que eu pude. Tá, o melhor que você pode é bom para mim, é bom para quem está perto de você, mas não é o que Deus quer. Caim fez o melhor que pôde. O que eu tenho que fazer é o que Deus quer, porque muitas vezes eu faço o melhor e não é nem isso que Deus queria. E aí? Você precisa conhecer a Deus, e uma característica muito importante sobre Deus, Deus manda. Deus não tem amiguinhos, Deus não tem coleguinhas, Deus não tem pessoas que insinuam para Ele, que dão direção para Ele, Deus manda. E muitas almas, elas não têm esse condicionamento. Eu tenho um privilégio muito grande, que eu não entendia, hoje eu agradeço a Deus assim, não todos os dias, mas sempre. Eu tive um pai autoritário ao quadrado. E meu pai me ensinou a obedecer. Autoridade, mais velho. Eu nunca tive problema com Deus sobre sujeição e obediência. Nunca, nunca, nunca. Então, o que acontece com muitas pessoas que não conseguem trazer isso para a sua convivência, para o seu relacionamento com Deus? Elas não conhecem seus limites, elas não conhecem o seu quadrado, elas não conhecem a sua cerca. E elas vivem ultrapassando limites. Como é que Deus vai fazer você crescer nas áreas da sua vida, se Ele tem que ficar te vigiando para que você não passe o seu quadrado do lado de lá? Você tem que ser no mínimo confiável, de ficar na sua. Ou seja, eu sou uma pessoa sujeita a Deus. Eu sou uma pessoa que eu sei quem manda. Deus é quem manda, Ele governa e acabou. Você quer ver pessoas, você quer fazer um teste sobre pessoas que não têm sujeição a Deus? Quando elas passam por uma situação difícil, ruim, ou que elas não gostaram. Aconteceu algo com elas que elas não gostaram. Primeira coisa, igual Jonas, em caverna. Mas peraí, não é, as coisas não tem que acontecer conforme eu gosto. Quem governa é Ele. As coisas acontecem como Ele quer. Aí você fica de boa. Por que você fica de boa?
Porque ele manda. Ele mandou, você só obedece. Quem dirige é ele. Agora, o que acontece com pessoas? Que elas acham que elas podem influenciar na vontade de Deus, influenciar no projeto, elas se revoltam. Porque eu fiz planos, porque eu tive bom coração, porque eu fiz tudo. E aí? Só porque você fez tudo, tem que dar certo? Não, Deus manda. Deus manda. O servo vai lá e faz algo muito lindo ao seu visto. Chega no final do dia, o senhor fala assim para o outro servo: desmancha tudo porque eu não gostei. Aí o outro servo fala: eu o dia inteiro fiz o melhor. O que é servo? Fala: não, senhor, peraí que eu vou ajudar também. O senhor não gostou, eu vou ajudar a desmanchar também. Qual o problema? Isso é sujeição a Deus. Quinto, versículo 14. Uma das coisas que nós precisamos conhecer Deus, que existem situações que Deus não castiga. E eu sempre digo para você que isso é muito preocupante. Quando Deus não te puxa a orelha, quando Deus não te exorta, quando Deus não te repreende, quando Deus não te para, quando Deus não te breca, você tem que ficar com a orelha em pé, você tem que falar: alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É igual aquele cônjuge que ele não exorta você sobre seus defeitos. Quando você vê que o seu cônjuge sempre está falando com você: não faz assim que pega mal, não age dessa maneira, melhora nisso. Teu casamento está um bom comando. Quando o seu cônjuge, nossa, fala: eu acho que eu devo estar perfeito dentro da ótica do meu cônjuge. Nunca mais ele me exortou sobre um defeito. Cuidado, é que você já está largado na banguela. Já te largaram na banguela, não está nem aí com você. Quer dizer, se vira. Não é que você está bem. Não. É que a pessoa que está ao seu lado já te soltou na banguela. Deixa estar como está, não quero nem mais saber. É assim com Deus. Quando Deus te corrige, quando Deus te exorta, quando Deus diariamente tem cuidado de você, de chamar sua atenção, de te ensinar, você está bem com Ele. Por quê? Porque o que o escritor em Hebreus repete? Sobre aquilo que o salmista diz: Deus repreende e castiga quem ama, e açoita quem recebe por filho. Então, se eu tenho a repreensão dele, exortação, ensinamento ali diário, eu sou interessante, eu sou um terreno bom. Por quê? Porque Deus é um investidor negligente ou falido? Não. Deus só joga semente em terreno bom. Então, se Ele está investindo em mim, eu sou um terreno bom. Agora, se Deus não te corrige, não te exorta, te soltou na banguela, preocupante. É ou não é? Aí ele diz assim: o povo estava em pecado, ele diz assim: eu não vou corrigir os filhos de vocês. Vocês estão querendo que eu castigue, que eu corrija? Eu não vou corrigir, porque vocês estão da mesma maneira. O Senhor diz assim: eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. O povo que não tem conhecimento, mais uma vez o Senhor diz, viverá em problema e dificuldade. Então, nesse ponto aqui, no versículo 14, o que eu quero falar? Um Deus que não castiga. Você precisa saber o seguinte: conhecer o que sobre Deus? Que Deus, muitas vezes, Ele não castiga, Ele não repreende, Ele não exorta. Por quê? Porque não é interessante. Que Deus só lança semente em terreno bom. Você olha para um crente, para um pastor, para um obreiro, olha lá a vida daquele irmão, tudo torta, está prosperando, nunca não empobreceu, não tem crise. Ele chega assim: comigo não tem crise, tem Cristo. É assim. Negócio comigo aqui, quanto é que você está precisando? Negócio comigo não tem problema, não tem crise. Meu Deus é o Deus do ouro, da prata, do chumbo, do cobre, da madeira. Não é verdade? Não tem crise, está tudo bem com ele. Aí você olha e fala assim: meu Deus, mas eu não estou entendendo. Entende Deus, você aprender a conhecer a Deus para poder conviver com Ele. Existem pessoas que Deus não castiga, não exorta, não repreende. Por quê? E essas pessoas estão dentro da igreja. Não estou falando de pessoas lá fora. Deus estava falando de Israel. Pessoas dentro da igreja. São joio? Muitas vezes não. Porque não tem só joio e trigo. Na igreja... Não tem só joio e trigo. Você vê na parábola dos 4 terrenos.
São joio, dão mau testemunho, dão escândalo? Não. Mas não são produtivas. Não são terrenos próprios para investimento. Então não há por que exortar, não há por que dificultar, não há por que provar, não há por quê. Não vai ter produtividade. Se lançar uma aprovação, murmura, desvia, reclama, não é interessante mexer. Então, vou passar para a próxima. Sexto, versículo 15. Ainda que tu, ó Israel, queira prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, não subais a Bet-Aven, não jureis dizendo vive o Senhor. No versículo 15 Judá, não tenha Israel como exemplo. Esse negócio é importante, né? Versículo 15, sexta característica sobre Deus. Deus não quer que nós usemos exemplos falidos. Você já viu isso? Mas eu fiz um, ele fez 10, olha lá. Ele está com o pé na lama, no lodo, no inferno. E você está com o pé na cova? O Senhor disse para Judá, não tem Israel como exemplo, não faça como eles. Pessoas, para ser exemplo de espiritualidade para você, tem que ser muito mais elevada para você alcançar. É aquilo que eu sempre digo, comece a cercar-se de pessoas estruturadas, de pessoas que têm muito mais para te oferecer. Então, uma das coisas que o Senhor diz no sexto ponto é, cuidado com aquilo que vocês tenham como exemplo, não se deixe influenciar. Quem te influencia? Tem gente assim, um começa a falar mal, ele começa a falar mal junto. Como é que chama aquele bicho que ele se torna camaleão, se torna igual, vai mudando no Discovery, né, tem, né? Aí, azul, azul, vermelho, vermelho. Que cor você é? Não sei. Qual cor você quer que eu seja? Quem você é? Não sei. Quem que você quer que eu seja? Não. Você tem que ter essência. Você tem que ter Deus. Nós não podemos ser pessoas influenciáveis. Não, nós somos influentes. Nós influenciamos. Então, no sexto ponto sobre Deus, é que Deus aconselha Judá. Ele não manda, não, dizendo, vou te castigar. Não, ele aconselha. Não imite, não deixe se influenciar por Israel. Não faça isso. É um povo, é uma nação dividida, tá? Mas não deixe. Existem muitas pessoas na igreja que não são exemplos para você. Você pode amá-las, pode conviver com elas, pode abençoar, orar por elas, aconselhá-las, mas elas não são exemplos para você. Uma coisa muito interessante que você observa é turminha. Turminha geralmente tem o mesmo nível espiritual. Por quê? Porque isso é a peste que existe de grupinho. Muda de turminha, vá buscar pessoas com nível. Uma das coisas que eu e o pastor, nós sempre aprendemos com o nosso pai na fé, ele dizia assim, busque gente mais espirituais do que vocês. Busque estar com pessoas que conheçam mais. Busque estar com pessoas que saibam mais. Mas o que acontece? A empatia, ela atrai pessoas do mesmo nível. É o que acontece, ninguém cresce. Ninguém cresce. Fica naquela mesma situação, naquela clausura. Então o que o Senhor diz? Cuidado com a influência. Pastora, mas é tão desconfortável estar com alguém mais elevado, mais inteligente. Eu me sinto uma formiga. Tá, vença isso que é complexo seu. Vá aprender, vá melhorar, vá aprender, vai crescer, vai buscar conhecimento, vai ouvir. Sétimo e último, versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Diga para o seu irmão, o Deus que deixa. As pessoas hoje, elas conhecem Deus por meio dos pregadores americanos. Nós sofremos um avalanche de cultura cristã americana. Veio aqueles bambambam lá e impregnou um Deus que não existe, um Deus que não é bíblico, um Deus que não abandona, um Deus que não deixa, um Deus que não castiga, um Deus que vive mimando o homem. Aí o Novo Testamento, ele piora ainda a situação, né? Deixai-o, deixa ele como ele quer ficar. Imaginou Deus olhar para um crente hoje e dizer assim,
Deixa ele como ele quer ficar. Ele não quer ficar assim? Eu sirvo um Deus educado. Eu sirvo um Deus que é um gentleman. A nobreza é a característica, uma das características de Deus. Nosso Deus é nobre. Nós precisamos conhecer esse Deus, que Ele não é um Deus que chega sem bater. O próprio Senhor Jesus, na carta de Apocalipse, Ele diz assim, a igreja de Laodiceia me pôs para fora. E eu estou batendo. Eu não estou gritando, fulano, igreja. Não, estou batendo, eu não estou arrombando. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, porque eu não vou arrombar. Eu vou entrar, me convidar para entrar, eu vou entrar e vou cear. O nosso Deus é nobre. Então existem muitas situações na sua vida que Deus não tem mexido nelas e você acha que Deus está satisfeito porque Ele não está mexendo nelas. Mas não é porque Ele está satisfeito, é porque Ele não foi convidado. É porque você não tem orado, como diz Tiago, confesse a sua miséria, chore e pranteie. Deus, olha para mim. O salmista Davi, no Salmo 139, no último versículo, que ele diz assim, vê se há em mim algo que não te agrada. Às vezes Deus não está te incomodando, você diz assim, mas porque no momento não tem nada. Não, porque Deus só trabalha quando nós convidamos Ele para trabalhar. Você precisa convidar, Senhor, vem agir nessa área. Senhor, vem vir em mim, se existe algo, se há em algo que não tem te agradado, essa área da minha vida. O nosso Senhor é um cavalheiro. Ele não entra arrombando, Ele não entra destruindo, Ele só entra quando é convidado. É isso que nós temos que entender quando Jesus nos deu o Espírito Santo. E um dos símbolos do Espírito, eu sempre tenho dito isso para você, é a pomba. Às vezes você acha que Deus gosta do teu jeito, mas Deus não gosta do teu jeito, Ele não gosta do meu jeito. Mas Ele não está falando nada. Por quê? Porque nós não estamos querendo ouvir. Então nós precisamos buscar, Senhor, o que o Senhor quer me dizer que eu não quero ouvir, que eu não gosto de ouvir? Senhor, fala comigo, Senhor, mostra para mim, Senhor, me molda, Senhor, fala por meio da Tua palavra, incomoda-me por meio do Teu Espírito. Diga amém. O que nós temos que conhecer de Deus? Versículo 1, Deus faz contenda. Versículo de número 2, Deus muda. Duas características, versículo 7, Deus muda. Versículo 10, insatisfação, quando Deus permite a insatisfação por conta do descontrole. Versículo de número 12, Deus quer que nós nos sujeitemos a Ele, quarta característica. Quinta característica, versículo 14, o nosso Deus é um Deus que às vezes não castiga. Versículo de número 15, sexta característica, precisamos buscar pessoas certas para imitar. O nosso Deus nos aconselha. Não faça o que pessoas perto de você façam. Por quê? Porque nós temos um Senhor para que sejamos semelhantes a Ele. E último, o nosso Deus é um Deus também que deixa. É ou não é? Amém? O versículo 6, o núcleo desse capítulo diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Hoje nós podemos, no mesmo capítulo, conhecer algumas situações sobre Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Procure conhecê-lo. Como é que você imagina um aluno? Qualquer tipo de aluno. Você consegue imaginar um aluno correndo de um lado para o outro? Um aluno apontando para o relógio dizendo, vamos mestre, acaba logo a aula? Não. Os alunos do Senhor Jesus são aqueles que param para ouvir, que param para aprender. Os alunos do Senhor Jesus são aqueles que cultivam a solitude aqui dentro, que não se sentem sós, porque não estão. Os discípulos do Senhor Jesus são aqueles que cultivam o conhecimento, que valorizam a inteligência. Seja inteligente. Não que Deus vá ganhar alguma coisa com isso. Quem vai ganhar vai ser você. Eu não falo de inteligência, de QIs, não. Eu falo de inteligência emocional.